Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e estamos começando mais um Zip, conversas francas com vendedores da vida real. Quero falar com um vendedor que está lá na ponta executando o fechamento, fazendo gestão de carteira, vivenciando tudo que a gente fala aqui no Papo Vendedor, tudo que a gente fala nos nossos treinamentos. E hoje nós temos o prazer de receber Courlan Tomé. Seja muito bem-vindo ao Papo Vendedor, meu amigo. Olá, Leandro. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né, participando dessa experiência aí, e desse podcast aí que eu digo sempre para os colegas, né? Se você não tem eles na sua playlist, né, você está fazendo uma coisa errada, né? Porque eu vejo vocês como uma referência, então é muito, né, gratificante eu estar aqui tendo essa oportunidade. Cara, eu fico muito feliz com o seu feedback, né? A gente grava, eu e o Dani, a gente grava o Papo de Vendedor com muito, putz, cara, com muito carinho. A gente compartilha muito do que a gente aprende na jornada. E quando a gente tá gravando o Zip, Curlan, a gente tem a oportunidade de conversar, por exemplo, com você que tá aí do outro lado e descobrir como esses episódios, como os nossos treinamentos, eles acabam impactando a vida do vendedor, da vendedora, cara. E eu queria abrir espaço para você se apresentar rapidamente e contar um pouquinho como é que foi a sua história comercial, como é que começou a sua história na TOTUS, como é que você foi para a área comercial. Cara, fica à vontade aqui para você contar essa história inspiradora. Perfeito, Leandro. Bom, então vamos lá, né? Me chamo Courlan Tomé, né? Tenho 42 anos, né? Atuo no mercado de trabalho desde os 14 anos, né? Eu sou daquela época ainda que você tinha duas opções para começar no mercado de trabalho, né? Ou você era o pacoteiro ali no mercado do seu bairro, né? Ou você era um office boy no centro da cidade, um escritório, uma empresa, né? E meu primeiro contato com o mercado de trabalho foi office boy, né? Lá nos meus 14 anos, né? E de lá eu fui para a área de administrativa, né? A minha formação Aham. base é administração, mas eu sempre gostei de tecnologia, tanto que eu tenho também uma segunda formação que é análise de sistemas, né? Eu sou analista de sistemas, e sempre trabalhei com tecnologia, primeiramente com a parte de hardware, depois a parte de redes, é, depois eu tive a experiência, né, na área acadêmica, né, depois das minhas formações, do meu MBA, eu me tornei professor da área acadêmica, mas sempre uma profissão paralela, né, com a minha profissão ali, primeiro na área administrativa e depois eu passei para a área de tecnologia, fui gerente de TI de algumas empresas, coordenador, depois gerente de TI de algumas empresas, e a área acadêmica eu sempre levei ela em paralelo. Então, por 8 anos eu fui professor, né? Ministrei aula aí para cursos de bacharelado em sistema de informação, para cursos de tecnólogos de rede. Também participei de algumas escolas técnicas, né? Com cursos mais específicos, como Windows Server, Linux, né? Então, bem parte técnica Então você foi para uma realmente, né? carreira técnica, Foi para uma carreira técnica, né? tá? No início ali, depois da formação de administração e tudo, eu fui para essa área. E aí chegou um ponto aí que, trabalhando como gestor de TI, você acaba... Eu sempre falo que um bom gestor de TI, né? O TI ou gerente de TI, né? Ele precisa estar muito alinhado com o negócio da empresa, né? A tecnologia, né? Os serviços que ele provém dentro da empresa, o que ele mantém, ele tem que ter esse link direto, porque senão não faz sentido. Senão, Aham. quem paga a conta, o empresário, ele olha o TI como um custo e não como uma estratégia para o negócio dele, né? Então, Uhum. tendo essa percepção, eu comecei a sair, né, fazer a transição da parte mais técnica e começar a olhar para a parte de serviço, a parte de negócios efetivamente, né? E foi, né, nesse viés aí que uma empresa que eu trabalhava como, na época, como um coordenador de TI, e a empresa estava fazendo aquisição de um RP, né? Eu comecei a me envolver, porque havia a necessidade de alguém coordenar a equipe interna daquele Tá, projeto, que era a implantação de um RP, né? E tá. foi aí que eu tive o meu primeiro contato, né,
com um RP muito famoso aí no mercado chamado Proteus, que na época era de uma empresa chamada Microsiga, que veio depois de Microsiga. alguns anos se tornar, né, essa potência que é hoje, que é a TOTUS, né, com a junção de algumas empresas aí, se tornou uma empresa de capital aberto, né? Mas foi lá em 2001 que eu tive meu primeiro contato com o RP aí da Microsiga, né? E segui por alguns anos com a minha carreira aí na parte de gestão de TI, mas já com esse viés de negócio, olhando para negócio, até que eu tive em 2010 a oportunidade de trabalhar na TOTUS, daí efetivamente como um consultor, né? Devido à minha experiência com a parte de acadêmica, com a parte de negócio, com a formação administrativa, eu me tornei um consultor de implantação do RP Proteus. Eu trabalhava com a parte de controladoria, então parte back-office, contábil, fiscal, também implementava alguns módulos da área de materiais, né, estoque, PCP, e aí eu comecei, né, a vivenciar esse mundo daí como consultor. Eu ia nas empresas, né, fazer a implantação, entender, identificar a necessidade, entender as dores, e direcionar para as melhores práticas, para as melhores rotinas do sistema. Que interessante, cara. Você fazia implementação, ó, só para ver se eu entendi, até para poder trazer isso para o amigo ouvinte. Você estava numa empresa e aí como gerente de TI, você foi o responsável por implementar o Proteus junto com uma consultoria, com uma empresa. Depois de um Perfeito. tempo, você sai dessa empresa e vai trabalhar, vendendo a solução Proteus, mas já pela TOTUS, é isso? Já pela TOTO, mas ainda não efetivamente como vendas, mas como um Hum. consultor realmente de implantação. Ah, Então, entendi, a entendi. equipe vendia o projeto, né? E eu era o cara que ia lá E implementar, fazia né? implementação. Você conversava Fazer com o implementação. seu antigo Curlan, o gerente de TI da empresa. Eu conversava não só com o gerente de TI da empresa, mas com os key users das áreas, a área administrativa Tá, financeira, área de call center, contábil, fiscal, né? Pessoal de manufatura. Então, eu conversava com eles para entender. Eu tinha um escopo na mão do que foi vendido, tá. né? E eu tinha uma linha de implementação. Então, dentro da implementação, a gente faz, né, a análise ali dos requisitos, né, as especificações, que é a parte documental. Depois, na sequência, a gente faz toda a parametrização, né? Quem trabalha com RP sabe que o RP são sistemas robustos, que ele acaba se encaixando em empresas de diversos segmentos. O que diferencia são as parametrizações, né? Então, eu fazia essa parte de parametrização, depois toda a parte de capacitação, né? Ensinava o key user a operar o sistema. Depois a gente fazia fase de protótipos para validar, simular o ambiente dele, né, de produção. Validando, partia para o Go Live e aí acompanhamento em produção dos módulos que eu era responsável, né? Claro que era toda uma equipe de projeto, eram outros Aham. consultores também que trabalhavam, né? Mas cada um com a sua área, né? E eu passei por um bom tempo ali, bons anos, né? Acho que foram 6 anos aí como consultor, né? Trabalhando em campo efetivamente, entendendo o cliente, sentindo a dor, estudando bastante, porque quando você está em campo é você ali, né? E É. aí, assim, E é são múltiplos algumas negócios, né? múltiplos negócios, então assim, você tem que entender do segmento do qual você está É. atuando, você tem que entender os detalhes do cliente, você tem que conhecer o concorrente dele para falar, olha, né, seu concorrente está fazendo assim, né? Você precisa passar, porque afinal a gente era consultor, né? É um trabalho consultivo, né? Então você tem que ter muita análise para poder, né, direcionar análise, estudo de mercado, então isso faz parte aí do dia a dia de um consultor, né? E aí, como é que virou a chavinha para vendas, Curlan? Tô curioso, você falou de 6 anos Então, implementando. 6 anos Eu implementando. Aí tem mais um step antes Ah, é? de eu cair nas vendas. Step eu passei a ser gerente de projetos de implantação de RP. Eu já tive experiência como gestor de projetos em outras empresas, desenvolvimento de aplicativos, de websites, desenvolvimento até de Tá, sistemas em linguagem web, mas gerente de projeto foi na TOTO de RP, né? Que eu tive a tá. experiência. Então, eu fiquei durante 4 anos como gerente de projetos, né? Implementando o comercial vendia, né? Quando fazia a transição para a área de serviços, né? Aí eu era responsável por entender, né? Todo aquele escopo, entender o cliente,
fazer o planejamento de um projeto, o cronograma, todas as fases, e gerenciar isso, né? Até a passagem do Go Live, acompanhamento e entrega do bastão aí para o cliente, né? Administrar o seu sistema. Então, foi um período aí também de grande amadurecimento, porque quando você se torna um gerente de projeto, você tem que desenvolver habilidades de negociação, né? E aí Uhum. começou, né, os insights aí, né, para futuramente eu passar para o comercial. Porque é prazo que você tem que negociar, é questão, às vezes, do cliente, poxa, eu quero isso, cara, mas não está no escopo, isso aqui é um gap, explicar para ele que aquilo é um gap, que às vezes faz parte, que ele não falou no início do escopo, ou talvez uma informação que não ficou tão clara, mas que ela se faz necessário para a continuidade. Então, é negociação pura, né? Uhum. E, e aí, com o passar do tempo, eu fui criando a habilidade de negociação, de não passar por É, objeções, né? e é interessante, Curlan, porque quando você está como gestor, você tem que manejar a expectativa e a realidade do teu cliente. Ele já fechou, né? Ele já vai implementar o software, o Proteus, TOTUS. Ele já tomou essa decisão, aí ele começa a colocar, por ele ter tomado a decisão, ele começa a colocar um monte de coisa que ele quer, né? Ele quer deixar e tudo implantado, tudo Exatamente. rodando. Então você tem que gerenciar o cliente, mas ao mesmo tempo você tem que gerenciar o seu time de implantação, né, cara? Para tipo assim, ó, Exato. vamos lá, vamos fazer tal. Ó, esse cliente é um pouquinho mais difícil, esse cliente é mais fácil. Aí tem, pô, tem consultor que não quer trabalhar naquele cliente mais difícil. Não tô falando fazer corpo mole, mas ele prefere trabalhar com um cliente que é mais amistoso, que é um cara que ele sente melhor. Quer dizer, o gestor ele leva porrada de todo lado, né, cara? De todo lado, né? Você tem que realmente a expectativa do cliente, alinhar muito com a equipe, conduzir, né, com a equipe, e sem falar nos reportes, tem que dar reporte para PMO, né? Se tem alguma coisinha que atravessou, às vezes o cliente liga para o comercial que vendeu aquela conta, aí o comercial vai te cobrar, pô, o que está acontecendo? Vendi assim, vocês não estão entregando. Então é de todo lado, você tem que administrar todos os stakeholders aí do projeto, né? Comitê e tudo mais, né? Boa. E aí, com essa vivência, né, eu acabei desenvolvendo aí boas práticas de negociação, né? E aos pouquinhos a gente fui vendendo, né? Sem ter a intenção de vender, porque tinha um escopo, a gente começava a amadurecer, de repente, pelo meu conhecimento, né, de ser consultor, isso contribuiu bastante. Às vezes eu olhava e falava, poxa, cliente, você está fazendo tudo isso aqui, mas tem tal área, por que você não colocou tal área, né? Poxa, eu não quis colocar num custo, prazo. Falei, olha, mas o momento de você colocar é agora, porque você vai ter os ganhos com isso, né? Você vai conseguir, né, absorver isso e lá na frente você vai ter um resultado melhor, né? Você vai passar depois para uma nova fase de projeto, né? Então, com base nisso, eu acabava às vezes gerando um escopo, gerava um esforço e eu ligava para o comercial e falava, ó, comercial, tá aqui, ó, o escopo é esse, né? O esforço é esse, vai lá negociar, vai lá tirar pedido, né? Tá. E o pessoal gostava bastante, porque, poxa, quem não quer uma venda cair no seu colo prontinha para você ir lá e falar para o cliente negociar a condição de pagamento, mas porque eu já tinha feito um trabalho, né, em campo, que era um trabalho próximo que a gente faz com arquitetura hoje no nosso pré-venda, mas como eu estava imerso num projeto dentro do cliente, fica muito mais fácil, né? Um Tá. bom relacionamento com o cliente, você fazendo entregas, né? Você tendo a confiança do cliente, então isso facilitava, né? E aí o pessoal do Tá. comercial começou a me ver como um parceiro também interno de negócio. Falar, poxa, o Curlan Boa. sempre traz negócio, sempre ajuda. Quando precisava, eu ia com o vendedor, né? Eu defendia o escopo e tudo e deixava só a negociação com ele, né? Perfeito. Aí o tempo foi passando, e eu continuo, né, na TOTS Curitiba, isso aconteceu aqui na minha jornada da TOTS Curitiba, que eu saí, voltei, e essa jornada que eu estou contando de consultor, GP, Tá. até eu virar comercial, ela começou em 2014, né? Então, esse ano eu completei 10 anos aí de empresa, né? Nessa divisão aí, eu tava falando agora de GP, e aí foi 2021, logo ali depois, pandemia, né? A gente teve como todo mundo, né? Passou aí por uma baixa grande de faturamento, mudança de Uhum. estrutura, mudança na gestão comercial, e de repente o pessoal me convidou. Eu já estava olhando, né, para o comercial, o pessoal me convidou para ser arquiteto.
Arquiteto. Mas você, então, você sai de gestor de projeto e vai para arquiteto. Não, na verdade, eu não cheguei a ser arquiteto, mas o pessoal do comercial me indicou como um arquiteto, né? E aí o CEO da empresa, ele me chamou e falou assim, olha, o pessoal veio aqui e sugeriu para você, né, ser arquiteto, eu queria ver o que você acha. Eu falei para ele, olha, é legal, mas eu tenho uma outra intenção, né? E ele olhou para mim com uma cara que disse, pô, o cara vai sair da empresa, né? Eu falei, não, a minha intenção é ser comercial, né? Ele olhou na minha lata e falou assim, eu não vejo que você tenha perfil para ser comercial, né? Ele sempre foi muito transparente, né? Eu falei, olha, Tá, eu entendo que talvez eu não tenha, mas eu entendo que eu tenho condições de me desenvolver, né? E fazer tá. acontecer. Ele falou, ok. Ele falou, você sabe que é um caminho que só vai, é só de ida, né? Como diz assim, se você não der certo lá, você vai ter que procurar outra coisa, porque não tem volta, né? Eu falei, não, estou ciente disso, né? Aí a gente conversou, foi amadurecendo a ideia, entrou RH na história, né? Pela parte que era uma transição ali de cargo, né? Eu tinha um cargo de gestão, né? Na época ali, a gente tinha uma estrutura onde os consultores eles ficavam abaixo do gerente de projeto. Então, além Tá. de gerenciar a questão equipe em projeto, tinha a parte de gestão de pessoas, né? É, esses consultores se reportavam a mim, né? Tá. E aí teve essa transição, né? A gente acordou ali o desafio e uma coisa que ele falou para mim assim, né? Ele falou: "Ó, vou confiar em você, não me decepcione". Lembro até hoje que eu guardei Olha só. essas palavras dele, né? E aí eu saí e falei, e é uma coisa que ele brifou, ele falou: venda é técnica. Você tem que estudar a venda, não é achar que você faz uma boa reunião, que você negocia uma coisa do projeto, que você vai ser um bom vendedor. Você precisa estudar, você precisa entender de técnica de vendas, precisa estar no mercado, tudo, né? E eu peguei aquilo, peguei algumas dicas, né, que ele me deu ali e saí atrás, estudando, vendo. E aí foi aí que eu conheci vocês, que eu fui atrás de um curso, né? E aí depois a gente comenta um pouquinho dos detalhes aí do curso, mas foi um curso que eu fiz, né, para me ajudar nessa minha jornada aí do dia a dia, né? E aí, pô, primeiro ano de vendas, né? A TOTS é uma empresa bastante agressiva em números, né? Então a nossa meta é sempre a meta da franquia, né, a meta da gestão e a meta dos vendedores, né, que são chamados de SN, né, executivos de soluções e negócios, ela é bem agressiva. Então, assim, você tem que realmente fazer a coisa acontecer, né? E para isso, né, tem algumas técnicas e algumas atividades que você precisa fazer no dia a dia, né? Hoje eu trabalho como executivo de base, né? Na TOTO é dividido os executivos de novos, né? O pessoal que vai prospectar no mercado, né? Claro que a gente tem toda uma estrutura, né, que faz essa parte de prospecção. Então, o executivo ele recebe os leads, qualifica e começa a trabalhar eles, né? Tá. No meu caso, não, eu tenho uma carteira, né? Eu tenho uma carteira de clientes, né? A boa parte da minha carteira são clientes do segmento de manufatura, né? Onde foi minha escola, né? Mas atendo também segmentos como área de serviços, construção, algumas empresas de distribuição, né? Mas o grande foco aí é manufatura, né? E aí, assim, uma questão curiosa que tem, né? Lembra que eu comecei como consultor, GP e hoje vendas, né? Eu tenho cliente, né? Isso é uma coisa que eu me orgulho bastante, que eu atendi ele como consultor e era uma Tá. referência cliente. Depois atendi ele como gerente de projetos e hoje já continuo sendo executivo desse mesmo cliente, né? Então, um relacionamento que perdura aí por anos, né? Que E legal, nessas cara. fases, né? Nessa minha jornada TOTOS, né? Eu mantive e não é um cliente só, eu tenho vários clientes que eu posso citar aí com essa condição, né? Onde eu trabalhei em todas as fases ali, né? Legal. E Curla, eu queria fazer uma pergunta pra você, cara. Você acha, óbvio que eu vou fazer essa pergunta, eu queria que você trouxesse, contextualizasse a sua resposta, eu quero te ouvir, tá? Você acha que é possível aprender a ser vendedor? Com certeza, com certeza, você pode aprender a ser vendedor.
Tá. Existe aquele perfil que eu entendo que eu chamo que é o vendedor nato. Sabe aquele cara que você vai dar uma Barça pro cara e o cara vai vender a Barça para alguém, né? Talvez o público que esteja ouvindo aqui não sabe nem o que é Barça, né? Depois dá um Google aí, mas tem aquele cara que está na veia a negociação, né? Que a gente conhece no decorrer da vida, o pessoal, às vezes, o pessoal que negocia carro, o pessoal que negocia, às vezes é o pessoal que vende lá o produtos de cosméticos, que vende no porta a porta, e você vê que aquela pessoa ela é vendedora nata mesmo, né? E se você for olhar, pô, você tem técnica, você estudou alguma coisa? Não, né? Isso está ali no DNA dela, né? Tá. Mas, né, existem hoje técnicas, né, que você N técnicas que você pode estar estudando, formação, né, e prática, né? Então, assim, tem como você se tornar um bom vendedor, se Tá. dedicando, né? Com muito estudo, muito esforço e muita disciplina, né? Porque ser um bom vendedor, principalmente no mercado corporativo, né? Ela requer, né? Um trabalho muito consistente, diariamente. E se você pudesse enumerar algumas características ou algumas habilidades, né, ou até mesmo atitudes que fizeram você, né, você sai de uma posição técnica, né, que você já estava numa liderança, né, e aí você vai para a área comercial. Ou seja, você tem muita gente que, cara, que não encararia isso como uma promoção. Faz sentido o que eu tô falando? Tem gente que vai falar assim: "Putz, cara, parece que eu tô voltando na minha carreira". Coisa que eu e você a gente sabe que não, né. Cara, eu não me vejo fazendo outra coisa que não vender. Posso vender qualquer coisa. Hoje eu estou nos Supervendedores trabalhando com treinamento de vendas, com desenvolvimento humano, né. Amanhã eu posso trabalhar com outra solução, enfim, né, também tô na minha carreira, também tô na minha jornada aqui. Mas Exato, eu queria ouvir exato. você, né. Quando a gente olha para a venda de software, quando a gente olha para RP, quais seriam aí as características, as habilidades de um super vendedor? Alguém que, meu, ocupa o top 1 da empresa quando a gente fala de vendas, cara. Bom, sobre o ponto que você comentou de encarar como uma promoção, realmente tem pessoas que não encarariam, né. Eu encarei isso como uma mudança de carreira, efetivamente, né. Eu Uma vinha da transição. uma área até uma transição, né. Tá. Então eu encarei isso de uma forma muito clara, onde eu estava, como eu disse, eu tinha um cargo de gestão, né, Uhum. e saí para ser um vendedor, né. Entendi que isso era uma transição total, até, né, pelas palavras, né, que eu comentei do senhor, falou: "Não tem volta", e eu também via É, que não tinha volta, eu falei: eu não quero voltar, né, eu quero, perfeito. fazer uma transição e dali, subir, né. Então, para mim, então isso foi muito claro, então isso já ficou fácil e que isso estava, né, claro na minha mente, mas também estava claro que eu teria, né, uma dificuldade, né, pela frente, onde eu precisaria Natural. realmente me superar. Natural numa Tá, transição, né, de tá. empresa, ou de cargo, ou de carreira, isso é normal, né. E aí o que que eu tinha, né, como habilidade que eu via, muito importante? O meu conhecimento da solução, né, que eu acho isso de extrema importância, você conhecer a solução que você vai vender, né. E outra coisa, assim, você compraria a solução que você está vendendo? Eu acho que isso é muito importante para um vendedor, assim: "Poxa, eu vou vender, mas eu compraria?" Sim, eu compraria. Aí você consegue vender, né. O outro é as habilidades aí em negociação e principalmente aí a questão da inteligência emocional, você não deixar se abater por questões de meta, é uma coisa que você a pressão necessária, você ela vai existir. Em qualquer empresa que você trabalhar com vendas, o vendedor ele é medido, né, por entrega, por meta, né. Assim como lá Perfeito. o gestor do projeto é por indicadores, por entrega, o vendedor é por meta, por valor, né. Uhum. Então eu nessa um pouquinho antes de eu entrar para o comercial, eu tinha algumas coisas que às vezes eu ficava abalado, né, abalado assim que eu digo: "Poxa, uma negociação pesada", às vezes ficava aquela pressão: "Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou?". Isso me atrapalhava o raciocínio, né, eu não conseguia ter uma tranquilidade, ter uma clareza, né. Tá.
E o vendedor, eu entendo que ele tem que ter essa inteligência emocional, né? Tanto para as objeções, quanto para a pressão e tudo mais. E aí eu sempre indico, porque às vezes a pessoa fica tentando por, vou ler um livro, vou fazer um curso, mas eu acho que ela tem que encontrar, né, um meio onde ela consiga essa paz, consiga, sabe, aquele momento de você limpar a mente, você refletir e você conseguir estar estruturado para aguentar todo e qualquer tipo de pressão, né? Tá. Seja numa mesa de negociação, seja, né? E no meu caso, né, eu fui para o esporte. Eu sempre gostei de esporte, pratiquei desde futebol, vôlei, skate, por muitos anos, né? Pratiquei skate. E eu já praticava musculação e gostava, mas eu era um praticante de musculação, né? Aquele cara que ia lá 3, 4 vezes para academia, né? E aí eu já convivia com alguns atletas do meio do fisiculturismo, né? E aí Tá. o que me chamou a atenção é o nível de concentração que esses caras tinham no treino, né? Como que eles focavam no treino, é aquela coisa totalmente. Você vê que o cara estava com a mente blindada. E isso me chamou a atenção, né? Eu falei, poxa, é disso que eu preciso. Eu preciso, quando tá dentro de uma negociação ou tá dentro do ambiente corporativo, eu consiga me blindar e de qualquer tipo de pressão, para eu ter a mente tranquila, a mente limpa, para ou dar a melhor direção ou tomar a melhor decisão, enfim, né? Depende da situação. E aí eu fui buscar, né, entender um pouquinho mais desses caras, eu entendi que eles eram fisiculturistas, e quando eu vi qual que era a rotina deles, com disciplina, com alimentação, com treino, com detalhe de água, poxa, a água tem que tomar 4,5 litros por dia de água, não é 4,200, não é 4, não é 3, é 4,5, né? E aí aquilo me chamou atenção e eu fui buscar, né, um profissional para me orientar, e participei, né, fiz algumas preparações, participei de algumas competições de fisiculturismo, mas nunca foi assim pelo famoso shape, né, que o pessoal fala. Foi para buscar o meu controle mental, trabalhar a minha parte emocional, a minha inteligência emocional, para eu me blindar, né, em algumas situações. Isso deu muito certo para mim, né, tanto que as pessoas costumam falar no trabalho que eu sou muito calmo, que eu sou muito tranquilo. Quem já me viu em mesa de negociação ou às vezes de um estado de porte de projeto, uma coisa pegando fogo, os caras batendo na mesa, e eu lá firme, né, inabalável, né? Aquela coisa, você pode até chorar depois em casa no banheiro, mas perante o cliente, perante a negociação, você tem que se manter firme. E o fisiculturismo, ele me trouxe isso, né? Então, uma das dicas que eu passo para a pessoa, assim, procurar, né, um esporte. Eu acho que o esporte, ele engloba muita coisa, né? Tanto a parte de saúde, a parte física e principalmente a parte mental, né? Para você ter realmente esse momento só teu, né? Um momento onde você vai se conectar e conseguir, né, refletir, para você ter essa tranquilidade aí durante o dia, né, no seu trabalho, com sua família, porque a gente fala muito de trabalho, né, mas quando você olha a vida do profissional, são várias coisas envolvidas, né? E aí o esporte me trouxe isso, né? E a outra questão aí no ramo, né, fechando a pergunta aí, dentro da venda de software, é você conhecer, né, além do software, você conhecer o segmento que você vai atuar, né? Então, você vai vender soluções para manufatura, poxa, quem são as referências de manufatura, né? O que está acontecendo no meio de manufatura, né? Então, você está muito alinhado com o negócio, com o mercado, né? Quando você entrar num cliente, você entender exatamente o que esse cliente faz, o que ele fabrica, Hum, qual que é o processo produtivo desse cliente, né? E aí é uma uhum, coisa que me fascina muito, porque você fala assim, ó, manufatura. Eu atendo vários clientes de manufatura. Aí eu pego um cliente, por exemplo, que faz panetone, né, na manufatura no ramo alimentício. Pô, tá. legal, tem todos os processos e tal. Aí, conheço tudo de manufatura. Aí você vai para um curtume. Cara, é uma manufatura, mas não tem nada a Nada a ver ver. com a manufatura de alimentação. Poxa, eu atendo empresas do setor automotivo, né? Fazem blocos de motor, empresas que fazem parte de dobras, carroceria e tudo. Pô, legal, é um outro nicho ali dentro do manufatura. Então, cada cliente que você vai, por mais que você esteja no mesmo segmento, tem as suas particularidades, né? E isso é uma vivência fantástica, né? O que você adquire de conhecimento com isso é
cara, não tem faculdade, não tem livro que vai te dar essa experiência aí, né? Então, é um ponto fundamental. Você quer vender software, conheça a tua solução, né? Conheça o segmento do qual você vai atuar, né? Para você ser um top performance, né? Tenha, né, técnicas, estude bastante, seja um autodidata, né? Uhum. E tenha algum esporte, né, da sua preferência, o que você mais goste, para você não ter, né, essa saúde tanto física como também essa saúde mental em dia, para você encarar aí os desafios, né, e conseguir superar suas metas aí. Perfeito, cara. Eu gostei muito desse paralelo que você fez com relação ao esporte e a necessidade do controle mental, né? Eu e o Dani, a gente conversa muito sobre isso dentro dos nossos treinamentos. Tem muita coisa relacionada à inteligência emocional, né? Eu acho que ah, conversando com muitos alunos, porque a gente se conecta muito com os alunos, eu percebo que quanto mais inteligência emocional o profissional tem desenvolvido, mais ele lida melhor, né? Mais ele consegue lidar bem com objeção, com prospecção, com negociação, mas ele consegue se colocar na posição do cliente, na mente do cliente, e entender o que ele tem que falar ou fazer para ele direcionar a conversa, né? Isso é tão forte em mim, cara, que eu falo muito com a minha esposa. Eu falo assim, Gi, a gente tem que forçar as meninas, né, as minhas filhas, eu tenho duas filhas, a serem muito inteligentes, muito crâneas, muito astutas emocionalmente. Porque o acadêmico, né, a inteligência racional, elas vão buscar dentro das áreas profissionais que elas forem trilhar. Eu não sei o que elas vão ser, né? Eu não sei se elas vão para uma área comercial como pai, se vão para a área financeira, industrial como a mãe. Eu não sei o que elas vão ser, mas uma coisa eu sei, cara, que elas vão precisar ter controle mental, elas vão precisar lidar emocionalmente com situações e que se elas forem bem desenvolvidas, elas vão dar um passo à frente. Então, cara, eu gostei bastante do que você trouxe. É, E aí eu queria, em cima disso, né, eu queria trazer uma outra pergunta para você. Você me parece ser uma pessoa bastante racional, né? Então o Dani falou assim, cara, você precisa conhecer o Kurlan porque vocês seriam bons amigos, porque eu também sou, né? Eu também tenho uma cabeça mais técnica, né? mas Quando tá assim, eu e o ó, Dani conversando, ele é um cara mais criativo, ele é um cara mais expansivo, ele troca de assunto com muita velocidade. Eu não, cara, eu preciso de uma linha de raciocínio, eu preciso, né, me concentrar na conversa. Acho que a gente tem muito parecido esse sim. perfil, assim, pelo que eu entendi, né? E aí eu queria trazer essa pergunta para você. Quando você está atendendo um cliente, quando você vai olhar para tua carteira, qual que é o processo comercial que você usa no teu dia a dia ali para você conseguir prospectar oportunidades na carteira, para você agendar uma reunião? Como é que você faz o teu passo a passo aí nas suas atividades, Kurlan? Bom, assim, ó, como eu sou um executivo de base, então eu já tenho uma carteira pré-definida, né? Então, vamos pensar no ano, né? No início do ano, quando eu olho para minha carteira, na verdade, na base tem um passo um pouquinho antes, né? Agora, outubro, novembro, é o momento que as empresas elas fazem, né, os seus orçamentários para o próximo ano, né? Com base nisso, a Perfeito. gente normalmente já tem um histórico do que o cliente precisa. Eu olho muito também, poxa, que solução que eu tenho para determinado segmento aqui ou para determinada área de manufatura. Ah, eu tenho essa solução. Poxa, quantos clientes eu tenho que são potenciais para essa solução? Ah, eu tenho X. Então, eu já tenho esse movimento que a gente chama de white space, né? Onde eu faço esse casamento entre o perfil do meu cliente e o perfil das nossas soluções, né? E aí, conhecendo um pouco o cliente, eu já tenho mais ou menos uma ideia de se o cliente tem um budget para investir ou não, né? Mas, de qualquer forma, eu levo essa solução para o cliente. Então, sempre que eu tenho uma solução que faz sentido para aquele meu cliente, eu vou chamar ele ou para um evento, ou para uma demo, ou para uma visita onde eu vou lá, converso, explico, entendo o momento, a demanda dele, e aí apresento a solução, né? E a gente começa dar o start
num processo aí de negociação, mas eu consigo fazer isso num primeiro momento para o ano, né? Já Tá. projetando o que eu posso trabalhar no ano. E aí, com o cliente, quando a gente entra nessa parte orçamentária, o cliente já me diz, poxa, ferramenta XYZ, Curla, eu vou querer. Ó, lá pro segundo semestre do ano que vem eu vou colocar ela. Então, você já consegue aí montar, né, um pipe, e dependendo, já começa a estruturar o seu forecast aí durante o ano, né? Aí esse trabalho ele se repete aí mês a mês, né? Onde eu pego Tá. as oportunidades que eu tenho mapeadas ali e começo a trabalhar elas. Poxa, surgiu uma ferramenta nova, surgiu uma demanda nova, né? Eu vou trazendo sempre o cliente para a mesa para ele conhecer, porque a TOTOS, né? Quando a gente vende para o cliente, a gente fala muito do RP, mas a TOTOS ela tem soluções aí, além dos RPs, né? Para 12 segmentos distintos, né? Então, assim, são muitas soluções que a gente pode oferecer para o cliente. E a TOTS ela se posiciona para ser o Trusted Advisor do cliente, ou seja, tudo que você pensa em tecnologia e solução, cliente, eu posso ter o teu parceiro, porque eu tenho um portfólio enorme para te atender, né? Então, com esse portfólio na mão e o perfil dos clientes, a gente vai montando a estratégia, né? Comercial ali ao longo dos meses, né? E aí, assim, o dia a dia, aí é o CRM, que aí o CRM às vezes é um calo, né? É, no pé dos vendedores, que não tem jeito, você tem que preencher a disciplina e tudo. E para mim foi uma coisa que pegou, tá? Porque eu era o cara que ensinava o usuário, aí de repente eu viro um usuário, né? Que tem que preencher esse Aham. sistema, né? E aí você tá na pele do usuário ali, e não é fácil, mas assim, é fundamental. Você precisa, Sim. até para o seu controle, né? É, poxa, para informações de pipe, de forecast, de follow-up, de você controlar as oportunidades, de você ter reporte para a gestão, para o board da empresa, né? Então, a ferramenta ela se faz necessária ali, né? Então, o processo de vendas é esse. E a gente trabalha bastante também na proximidade do cliente, né? Eu trabalho Tá. muito essa questão do relacionamento. O cliente de base, não deixar o cliente comprou, a gente acabou o projeto e acabou. Não, você sempre tem que estar entendendo, conversando com o cliente, chamando ele para eventos, mantendo esse relacionamento ativo, né? Então, eu acho que assim, de todos os processos que a gente faz, o mais importante é você manter o relacionamento e manter o cliente próximo, né? Quando a gente se vende como trust advisor de um cliente, você tem que estar. Quando ele pensar que ele precisa, você já sabe que ele. Você já Já deu teve até a com ideia. antecedência, já deu até ideia para ele. Aí o cara te vê como um parceiro de negócio, entendeu? Aí você sai Perfeito. lá na frente. Então, eu diria assim que o ponto crucial, além de todo o trâmite normal de vendas, de forks, pipe, follow-up e tudo, essa questão do relacionamento e a proximidade com o cliente e com o negócio dele, né? Você sentar na mesa e você falar de igual para igual do negócio dele, né? Ele Isso eu perceber acho, que você tá interessado no crescimento dele de fato, né, então você se com preocupou em certeza. olhar para o segmento dele, em ver que a projeção do segmento dele tá é uma projeção que vai crescer, ou que vai apertar, então ele precisa melhorar a margem para ele conseguir entregar um resultado positivo no ano seguinte. Achei bem interessante. E o teu ciclo médio de fechamento, cara? Pelo que eu tô imaginando, ele é mais longo que o normal, porque você falou assim: "Olha, a gente tá publicando esse episódio no final de outubro, né? Você já está trabalhando com a tua carteira planejamento de 25, né? Sim. Então você está olhando para forecast, para pipeline do ano que vem. Como é que você lida com isso? Do tipo, cara, preciso fechar hoje, porque sei lá, minha meta é mensal, mas eu tô com um deal aqui, uma oportunidade para março do ano que vem. Como é que você lida Uhum. com isso, assim? No cliente de base, a gente tem assim os projetos, né? E a gente tem algumas coisas que partem do cliente que é assim, para onde? Que é Tá, aquela só tira o pedido aí, que é a parte de tá, licenciamento, por exemplo. tá bom. O cliente, ele vai lá e vai criar uma nova filial. Ele te liga e fala assim: "Poxa, eu vou criar uma nova filial aqui, vou precisar de 20, 30 licenças", né?
Boa. Ele já trabalha com você, o sistema é seu, né? E ele não é uma coisa que você vai ter concorrente, né? Você vai ter uma Perfeito. negociação que ele vai pedir uma condição e tudo, mas é o que eu te falei, é uma venda que ela acaba sendo receptiva, né? Então você Tá. recebe aquilo, você vai negociar o valor, o prazo e vai fechar. Isso ajuda muito porque é uma venda rápida, né? É uma venda que às vezes Perfeito. acontece. Já aconteceu do cara te ligar hoje, que é licença, porque ele recebeu uma informação, ou às vezes ele já tinha ou estava em definição, mas aquela coisa definiu e é para ontem, né? E Tá. às vezes de você tirar a proposta e vender, né, valores expressivos assim de um dia para o outro na mesma semana, né? Tá. Isso é uma vertente. E a outra são as contas que a gente precisa trabalhar. Eu tive conta já de base, por exemplo, de trabalhar por 11 meses, tá? Mas normalmente, né, o ciclo ali é 3 meses para uma venda de um bom ticket aí, né? E na TOTS, a nossa meta ela é mensal, né? Você tem ali as metas por mês, mas existem os trimestres, né? O Q1, né, ao Q4 ali. E então, o trimestre é sempre uma grande entrega, uma virada de chave, que é onde realmente ali, poxa, um mês você escorregou, no outro você recupera, mas o que importa é realmente o tri, né? E É o quando eu trimestre. comecei a ter essa visão, eu tirei um pouquinho daquela pressão de mês a mês, eu tenho que fechar, né? Tem que cumprir a meta, o que meu gestor vai falar se não cumprir a meta, né? Então eu tirei um pouquinho, claro que essa pressão, eu tiro a pressão, mas é um trabalho que eu vou fazendo, onde assim, poxa, eu não fechei um mês, mas se eu olhar para o meu forecast, né, eu tenho condições de fechar um bom trimestre, né? Isso vai me dar tranquilidade para eu trabalhar, né? E nesse formato, eu também tenho a tranquilidade ali de poder trabalhar, olhar para o trimestre e também trabalhar um big deal que requer às vezes, né, uma atenção muito maior, uma conta maior. Eu sei que não vou fechar em 3 ou talvez seja 6 meses. O exemplo que eu dei ali, 11 meses para fechar, né, um grande projeto. Então, eu consigo dividir dessa forma, tendo um bom forecast, um bom pipe para trabalhar as contas e me manter ou no mês ou no máximo trimestre, né? E separar o tempo para trabalhar os big deals que vai ter um esforço maior, né? Mas também é muito relativo, né? Eu tenho um exemplo de uma conta, então assim, eu sou executivo de base, eu atendo a base, mas nada impede que por uma indicação eu possa atender um prospect, né? Eu tive, e aí volta mais uma vez um relacionamento, né? Um grande cliente aqui de Curitiba, de manufatura, me indicou para o concorrente dele, né? Uhum. De outra cidade aqui, próximo, falou: olha, eu uso o TOTS aqui, o TOTS me atende, mas fecha com esse cara aqui, ó. Né? E esse cara, no caso, seria eu. E aí, um novo cliente, a gente foi, só que aí já entra com a porta aberta, né? Mas eu estava concorrendo daí com grandes players de mercado, né? Com os nossos principais concorrentes aí. E foi uma venda que a gente começou a entender, tinha várias particularidades, e aí eu falei para o cliente, eu sugeri para o cliente, eu falei, quando eu apresentei a conta do projeto, o cliente deu um pulo. Eu falei, você não está confortável? Ele falou, não, não estou, porque esse valor, não sei o que. Eu falei, olha, o que a gente pode Tá. fazer? Né? Dentro do projeto, a gente tem uma fase aqui de levantamento, né? Onde eu vou fazer o que? A especificação, sentar, entender teu processo, entender, olhar, né? Fazer o as is e o to be, né? Como que você é e como que você vai ficar. E a gente propôs para ele fazer um processo de blueprint, ou seja, um pré-projeto, onde eu vendo, né, esse levantamento, né, a gente faz todo esse assessment, desenvolve toda essa documentação e fala, cliente, hoje o teu processo é assim, né, o ASIS, e vai ficar o to be dessa forma. Faz sentido para você isso aqui? Poxa, então vamos gerar uma POC para você entender e ver o funcionamento do sistema. Aí o cliente aceitou. Então ele comprou um pré-projeto. Então a Tá. negociação foi 2 meses. Ele fez o pré-projeto que demorou 3 meses, né? E Tá. aí a gente startou a negociação do projeto efetivo, né? A negociação do projeto efetivo ela durou um mês, né? Olha E de um só, cara. grande Ele. projeto, ela durou um mês. E aí o ponto que assim para mim foi que eu olhei para a equipe e falei, ó, quando eu apresentei, as propostas da TOTO, elas são compostas normalmente de uma implementação nova, né? Normalmente não, sempre são compostas de
uma proposta com licenciamento, que é o cliente vai pagar para a gente, ou modelo recorrente, ou modelo de imobilizado, de aquisição, e o Tá. serviço de implementação, né? Quando a gente apresentou o serviço para ele, que era mais caro do que foi apresentado lá no início, né? Mas a gente fez um processo de blueprint e falou: olha, é caro e ficou mais caro por causa disso aqui, né? Ele simplesmente não pediu desconto. Ele entendeu, né. Ele Ele foi entendeu. tomando micro decisões ao longo do processo que ele foi construindo dentro da mente dele, dentro da estrutura dele, com os pares, com os liderados dele, essa decisão, né. Então Exatamente, exatamente, né? fica mais fácil de cara, essa dica que você trouxe é uma dica de ouro. Não sei se o amigo ouvinte tá pegando isso, mas para projetos complexos, cara, você quebrar ele, né? Primeiro vender o Exato. blueprint, vender ali o planejamento, o diagnóstico, o assessment, que nem o Kurlan falou. Depois você pega, mapeado isso, você faz uma POC. Explica para quem não está familiarizado com isso, Kurlan, o que, que é uma POC? Então, uma POC é onde a gente, com base em algumas informações, a gente cria uma simulação sistêmica para o cliente olhar a operação dele funcionando dentro, né, da nossa solução, né? É claro que ela é um processo mais reduzido, né? Mas a gente consegue mostrar os inputs, as informações, né? E o que ele vai ter de resultado, quais são os impactos em outras áreas do sistema, em outras áreas da empresa, consequentemente, né? E para ele ficar de uma forma muito claro, aquilo que está no papel, que é às vezes uma especificação, ele vê aquilo de uma forma funcional. Né? Isso é uma coisa muito bacana, dá um ganho. Né? Claro que é uma situação que você não consegue fazer em projetos pequenos, porque esforço, né? E nesse momento, principalmente quando o cliente é um cliente novo, nem sempre eu consigo cobrar dele. Né? Numa venda menor, não tenho o espaço para fazer um assessment, né? E Sim, vender um blueprint. Né? Agora, como você comentou, em projetos mais complexos, isso às vezes é uma grande estratégia para você evitar problemas dos famosos gaps, aquela história de você olhar para o cliente e falar, poxa, isso aqui não está no escopo, né? Que sempre causa um desconforto para quem está pagando, mas do nosso lado a gente tem às vezes um escopo claro, né? Mas aí volta a discussão e isso não é legal, né, em termos de projeto. Então, o blueprint, né, ele é uma grande saída para isso, e aliado a uma POC, aí você realmente fecha, aí você consegue entregar para o cliente o valor. Né? E um outro ponto que a gente faz também, que aí quem nos apoia são os nossos arquitetos de soluções, né? É montar para o cliente num projeto toda a estrutura, toda a visão, na verdade, de ROI, né? Poxa, o que ele vai ter de ganho? Seja não só hum, de ganho financeiro, mas como ganho operacional, como otimização de processo, como, né, mais qualidade para o cliente, ou mais qualidade para o produto dele que está saindo para os clientes dele, né? Então, são pontos aí bem importantes para quem trabalha principalmente com Big Deal, né? São grandes projetos aí, eu acho que isso você mostrar, né? O ROI é uma coisa que você consegue fazer em projetos menores, né? E faz bastante sentido. O processo de blueprint, POC, aí normalmente são projetos mais complexos aí, mas são dois pontos que são fundamentais aí para você se diferenciar, né, dos demais concorrentes aí no mercado. Principalmente é, nós da TOTVS que temos uma ótima solução, né? A gente tem um excelente produto, né? Mas a gente tem concorrentes que, em alguns casos, também têm excelentes produtos, né? Então, todo esse trabalho no pré-venda ali, ele é um grande diferencial para você conseguir, né, ganhar a confiança do cliente, né? E deixar muito claro o que ele vai ter de benefícios e o valor que a tua solução vai entregar para ele, né? Aí você cai a gente cai, né, no que eu comentei da empresa. O cara simplesmente ele não pediu desconto, né? Porque estava muito claro para ele o projeto e por que ele estava pagando aquilo, né? eu já trabalhei em projetos que tinham POC, né, que é essa prova de conceito, né, a prova no caso, o Kurlan vem de software RP, então, né, é o software RP. Em projetos complexos isso funciona bastante. Em projetos de consultoria também, né. Recentemente vocês passaram por um workshop dos supervendedores, né, Kurlan? Exatamente, exatamente. Aí É, eu tive, né, voltando lá, quando eu comecei a minha jornada aí no comercial, né, eu tá. contratei o treinamento de vocês online, como pessoa física mesmo, né, super vendedores, né, e
eu vou te falar, foi fantástico ali, realmente mudou minha mente, né? Eu consegui até direcionar o que realmente eu precisaria estudar, porque quando você vai, pô, vou virar comercial, vou estudar o quê, né? Tem um monte de coisa, mas você precisa se direcionar e agarrar uma linha de trabalho e acreditar, né? E seguir ela. E o curso de vocês, ele foi fantástico para mim, foi um divisor de águas, porque ele me deu esse horizonte ali, né? Para onde que eu tinha que seguir, né? E agora aí recentemente, acho que uns 2 meses, ou um mês, 2 meses mais ou menos aí, a gente teve aí uma imersão aí de 2 dias aí com vocês, né? De forma presencial, aí pela TOTS, pela franquia de Curitiba aqui, nossa gestão sempre provê muitos treinamentos. A TOTS, de uma maneira geral, ela sempre, né, provê muitos treinamentos. Tem a Universidade TOTS, que a gente consegue fazer treinamento a qualquer momento, né, e sempre está se capacitando, mas a franquia aqui de Curitiba, ela vem muito forte, né, investindo muito nessa questão da capacitação dos profissionais, né, e essa foi uma das etapas que a gente teve aqui, né, unânime, tá, entre eu e meus colegas, o melhor treinamento que a gente teve aqui na área comercial, né, nos últimos tempos aí, então, eu quando eu falei no início aqui que era, né, realmente um privilégio estar participando com vocês aqui, é por isso, né, o sucesso de vocês ele não é à toa, né, por toda a entrega que vocês fazem aí é sensacional, né? Legal, a gente fica muito feliz com esse feedback e, óbvio, né, o amigo ouvinte, só para contextualizar, o Kurlan, ele fez o nosso treinamento, né, ele comentou o treinamento pela pessoa física ali, para direcionar, para ajudar ele a construir o processo de vendas, para ele ter um entendimento melhor sobre técnica de vendas, sobre comportamento e juntar com o repertório que ele tinha na parte técnica, na parte de gestão de projetos, né? Então ele conseguiu entender como é que aquela experiência que ele tinha dentro de gestão de projeto, dentro de implementação, ele tinha que trazer para o comercial, né? E ele, como um cara analítico, consegue ter uma linha de raciocínio com o cliente, porque no final você está vendendo software, né? Acho que a maior parte dos teus clientes devem ser clientes mais analíticos, mais de TI, mais de pessoas que estão num processo de troca de software, então eles estão relacionados à tecnologia. Então o treinamento te ajuda a melhorar até a sua comunicação com esse público. Mas você comentou, a TOTS acabou optando por contratar os supervendedores para fazer um treinamento in company, né? E o treinamento Isso. in company que a gente fez lá na TOTS Curitiba foi no modelo workshop. Então eu vou deixar para o amigo ouvinte 2 links aqui, daqui a pouco eu vou fazer um convite, mas 2 links aqui, um para você conhecer o nosso treinamento, né? E o segundo para, se você estiver ouvindo, você for gestor ou dono da empresa e quiser ter, né, os supervendedores ajudando no treinamento do teu time, nosso treinamento em company, tem um outro link aqui, você vai acessar uma página onde quem vai te atender, muito provavelmente, vai ser a Luciane, nossa coordenadora aqui, ou a próprio Daniel, porque ele que desenha esses projetos pessoalmente, tá? E aí, eu quero fazer um convite, né? Vou fazer esse convite pro Kurlan, né? Vou dar de presente pro Kurlan em cima tudo que você compartilhou com a gente aqui. O Kurlan trouxe ouro pra gente, mas sábado agora, tá? Sábado agora, dia 26 de outubro, vai rolar o workshop PNL aplicado a vendas. Eu e o Dani, a gente vai estar online e ao vivo. E o Kurlan vai estar com a gente aqui. Você que está aí nos ouvindo Certeza. vai estar online ao vivo com a gente, das 9 da manhã à 1 da tarde, falando só sobre PNL. Tá? PNL, Programação Neurolinguística, é a melhor forma para você entender como a mente do seu cliente funciona, né? Vocês viram que durante o episódio eu falei analítico, eu falei que eu sou analítico, que o Kurlan também, o Dani é expansivo. Quer dizer, quando eu vou vender para um cliente expansivo, como o Daniel, o que eu tenho que fazer na forma de atendê-lo para que ele não olhe e fale assim, porra, Leandro, puta cara chato. O cara fala baixo, fala devagar, parece que tem que ligar um ponto no outro. A cabeça do Daniel é completamente diferente. Ele vai do ponto A pro ponto Z muito rápido, enquanto eu tô no B, no C, no D. Como é que você faz para você interagir com clientes com perfis diferentes? Primeiro você tem que entender qual é o seu, depois identificar o perfil do colega e aí sim você vai ajustar a tua comunicação. Então o PNL é a melhor ferramenta
para você conseguir transitar sobre esses perfis, vai aprender sobre sistemas representacionais, vai aprender muita coisa que vai usar no seu dia a dia. Então eu vou deixar um link É, aqui para você conhecer o workshop, mas é o seguinte, né? Esse episódio está sendo publicado aqui, né, na quinta-feira, dia 24. Eu não sei se tem vagas ainda, na verdade, porque as vagas são limitadas, porque como é online e ao vivo, a gente quer dar atenção para você que está aí do outro lado, tá? Vai estar, né? Vai estar na cara do Gol Quinta. Você tem 2 dias para fazer a tua inscrição aí. Hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta, porque sabadão já começou, tá? Já começou, então se fez sentido para você, link na descrição desse conteúdo. Curlan, perfeito. quero abrir um Ô, espaço para você, cara, para você poder falar como é que o amigo ouvinte pode se conectar com você, qual que é a melhor forma. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link para o que você escolher, LinkedIn, Instagram, cara, fica super à vontade, o perfeito. espaço é seu. Perfeito. Antes, só queria só fazer um ponto sobre o PNL ali, né? Que Opa, você comentou, né, sobre a questão do ser mais analítico, né? Mas nas nossas vendas, o que que acontece? Tenho um perfil muito mais analítico, né? Bem próximo aí ao seu. Mas os clientes nem sempre, porque nem sempre eu falo com a pessoa de TI, né? Então, às vezes a minha porta de entrada é o TI, mas a gente fala muito com as áreas. Então, pensa o seguinte: eu ir numa empresa, numa indústria, onde eu vou falar com a gestora do RH, né? tá, Tem um perfil de pessoa, um perfil de profissional. Aí eu perfeito, posso falar com o CFO da empresa, né? Dentro da mesma empresa. E também eu posso falar com o pessoal de chão de fábrica, né? tá, Então, perfis totalmente distintos, linguagem totalmente distinta de você abordar as pessoas, de você falar sobre temas distintos, apesar de estarem na mesma empresa, do mesmo segmento, né? São só departamentos, mas você tem que tá, trabalhar isso. Né? Isso é muito importante. Né? Então, e o PNL ele ajuda muito nessa identificação de como você falar com cada perfil. Né? Então, só para tá. complementar a importância também dessa técnica aí É. no ambiente de vendas, né? E pegando um gancho, Curlan, PNL é tão importante que em todos os nossos programas, em todos os nossos treinamentos tem PNL, tá? A gente sempre fala de PNL, mas nem sempre a gente fala que é PNL, entende? Por exemplo, na aula Sim, de abordagem, a gente fala sobre os perfis, né? Então, nem sempre a gente fala assim, olha, isso aqui é uma ferramenta de PNL. Não, isso aqui é perfil comportamental. Então, a gente estava falando, né? Analítico, afável, pragmático, expansivo é uma ferramenta de PNL. Então, o PNL permeia tudo, tudo, tudo. Inclusive, se você não trabalha com vendas, saiba que você pode se beneficiar muito de PNL. Porque quando você está na sua relação com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus pais, quando você está se relacionando com o seu colega de trabalho, com a sua chefe, cara, tudo envolve comunicação. Se tem comunicação, tem o quê? Entendimento da pessoa, né? Como o que eu tô falando, o Kurlan tá entendendo. Isso é PNL, essa troca, né? De entendimento. E por que programação? Porque isso vem desde o momento que a gente nasce. Eu citei aqui no programa, eu falei assim, cara, minha preocupação com as minhas filhas isso é uma ferramenta em que eu estou programando as minhas filhas. Existem programas que são positivos, existem programas que são negativos, né? Aí eu não vou entrar nesse mérito, vou deixar para os meus colegas psicanalistas trabalharem essa parte. Mas olha como o PNL está em tudo, desde criancinha. Quando minha filha fala assim, ai papai, eu não quero ir na frente da turma para poder apresentar o meu sarau, a minha apresentação aqui. A forma como eu trabalho com ela, isso é programação neurolinguística, porque eu estou montando na cabecinha dela, Curlan, o entendimento dela para com uma apresentação pública. Ela tem 7 anos de idade. Isso pode impactar ela daqui 20 anos, quando ela estiver fazendo uma apresentação. Vamos supor que ela vá trabalhar junto com o Curlan, vendendo o RP, TOTUS, e aí o Curlan fala assim: Milena, você precisa fazer uma apresentação numa empresa tal. Aquilo que o papai ensinou pra ela em 2024 com 7 anos de idade vai impactar lá na frente. Caralho, isso aqui é muito foda de falar, assim. Eu e o Dani, a gente fica exatamente. muito entusiasmado, Exatamente. porque às vezes a dificuldade que a gente tem hoje vem realmente de uma vivência passada. Então a PNL ajuda a gente a Ajuda. entender melhor esses elementos, essas âncoras, que é o termo técnico para isso, e como a gente precisa
passar uma borrachinha ali para a gente conseguir viver uma vida com uma comunicação melhor, com uma performance Exato. maior. Né, Curlan? Perfeito, perfeito. E mais um ponto que a gente concorda, eu tenho uma menina de 10 anos, né, Aí, ó. e eu vejo muito disso, né, da gente É, realmente, passar essa orientação, passar para entender, né, e lá na frente isso faz sentido, porque eu não tive, né, né, na épocas diferentes, né. sim, sim. Então e depois eu tive que correr atrás e às vezes você fica aqueles fantasmas assim, do passado que você tem que, né, apagar. Exatamente, cara. Então isso, quanto antes começar, né, melhor, com certeza, né. Animal, cara. Muito bom. E como é que as pessoas podem se conectar com você, cara? O papo é tão bom que a gente vai. Vamos lá, a gente vai tocando aí, né. Quando você me falou do tempo, eu falei: "Pô, será que a gente vai ter assunto?" E aí tá acabando e daria para Nossa, ficar cara. mais É. tranquilamente, né. Mas vamos lá, para falar comigo então, o bom de ter um nome diferente, né, que você Aham. tem alguns privilégios. Então o meu LinkedIn é /Curlan Tomé e o meu Instagram também é @Curlantomé. Então quem Boa. quiser Fica tranquilo que eu vou deixar o link na descrição aqui. É só clicar, o amigo ouvinte, é só clicar, vai cair no LinkedIn e no Instagram dele aí. Fica tranquilo. perfeito, perfeito. Show de bola. Cara, muitíssimo obrigado pela sua participação, cara. Fiquei realmente muito Legal. feliz aí em gravar com você. Você tem uma história linda, né, de transição de Legal. carreira, de olhar para comercial, de se dedicar, de crescer, de ganhar dinheiro. Cara, parabéns de verdade, viu? Parabéns pela carreira, Obrigado, Curlan. obrigado, obrigado. Gostaria também de mais uma vez agradecer a oportunidade aí, fiquei muito feliz de ser, né, convidado aí a participar, né, e contem comigo, né, no dia 26, né, depois você manda o Dia link vinte ali e para eu seis de quero estar outubro. no PNL lá em conjunto com vocês, né, Já vou te e colocar no estamos grupo aí. dos alunos aqui, cara. Coloca lá o que precisar, estamos à disposição aí, né. E se precisar de RP também você pode falar comigo, tá. É isso aí. Ah, eu tava esperando essa cavada, pô. É isso aí. Pensou em TOTUS, pensou em Curlan, é isso? Eu sei que vocês estão crescendo aí também, né, vocês precisam de um software que suporte esse crescimento aí, então me É isso procure. aí. É isso aí. Muito bom, muito bom. Beleza, meu Você que caro. chegou até aqui, já aproveita e deixa o like neste vídeo se você estiver assistindo no YouTube, né? E já se inscreve no canal. Se você está ouvindo no Spotify, já sabe, é só clicar no termo ali Papo de Vendedor, arrasta lá para cima, já começa a seguir o nosso perfil. Se você ainda não classificou, já manda ali 5 estrelinhas, porque eu sei que esse episódio merece 5 estrelinhas. E compartilhe, né? Tem tanto no YouTube quanto no Spotify, você tem um botãozinho de compartilhar pelo WhatsApp. Pega esse episódio, cara, e manda para 3 pessoas que podem se beneficiar deste conteúdo. E aí, para a gente finalizar o nosso episódio, mas não menos importante, eu quero convocar você. Exatamente, nós estamos na reta final do prêmio Melhor Podcast do Brasil. Nós estamos, né, na finalíssima da categoria Comunicação, Marketing e Vendas e nós precisamos do seu voto para a gente ganhar esse caneco, né? É uma retribuição. Talvez você que está aí do outro lado nunca faça nenhum treinamento dos supervendedores e está tudo bem. Mas gratuitamente você pode nos ajudar a ganhar esse prêmio. Para você fazer isso, é só você clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo aqui. O Prêmio MPB, você vai entrar no site, vai fazer um rápido cadastro, depois é só selecionar a categoria Comunicação, Marketing e Vendas, clicar em Papo de Vendedor e votar. Tamo junto? Se você quiser fazer mais, você pode fazer esse processo uma vez por dia. Isso ajuda demais a gente. Mas se você fizer uma única vez, já é muito bom e eu vou ficar muito feliz de contar com o seu voto. Tamo junto? Curlan, mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade e por compartilhar sua história. Eu quero desejar para você muito sucesso, tá bom? Tamo junto, cara. Obrigado igualmente, Leandro. Um grande abraço e sucesso a vocês aí. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!